Olá, nós queremos desejar as nossas mais cordiais boas-vindas aos nossos amigos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Nesse projeto, que é um projeto lançado pela Igreja Adventista de Jardim Paulista, para o estudo da lição do livro de Gálatas, onde nós passaremos um trimestre estudando esse livro. E o meu nome é Isaías Isidro, sou ancião da igreja aqui de Jardim Paulista, faço parte dessa igreja há 27 anos e é um prazer estar com vocês aqui, mas eu não estou sozinho aqui nesse trabalho. A cada semana somos 3 aqui participando e hoje eu tenho na minha companhia o irmão e amigo Carlos Monteiro. Carlos Monteiro, ele é membro da igreja de Jardim Paulista também, é instrutor bíblico e há 39 anos ele milita nas fileiras cristãs. Irmão Carlos, sua palavra de... Muito bem, queremos expressar nossa satisfação de estar aqui neste programa, pessoalmente sabendo que este programa está sendo compartilhado por muitas pessoas através das redes sociais. Queremos desejar que Deus conduza toda essa programação e que possa abençoar a todos os nossos ouvintes e também a nós que estamos assim nesse estudo. Muito bem. Está conosco aqui também, Odenildo Matos. Odenildo, ele está na fileira cristã, na Igreja Adventista há 24 anos também, é ancião também, um dos anciãos da igreja aqui de Jardim Paulista. E Odenildo, é um prazer tê-lo conosco aqui, as suas palavras iniciais para esse programa de hoje. Bem, para mim é um prazer estar com todos aqui nesse programa e também uma satisfação de estar com nossos internautas aí, né, que está acompanhando conosco aí, que Deus possa nos abençoar, que junto podemos compartilhar aqui a palavra de Deus, né, estudada aqui neste programa. Muito bem. Como nós fazemos todas as vezes, antes de abrirmos a palavra de Deus, antes de estudá-la, nós fazemos uma oração. Eu gostaria de pedir que o irmão Carlos Monteiro fizesse uma oração para iniciarmos. Do jeito que estamos sentados, possamos curvar as nossas cabeças e orarmos ao nosso Deus. Oremos. Bendito Deus, eterno Pai, graças te rendemos, Senhor, por teu amor, tua misericórdia, em nos criares e principalmente em doares o teu unigênito Filho, Jesus Cristo, para a nossa salvação. Obrigado também por tua palavra, pela revelação maravilhosa que nos conduz aos mananciais da salvação. E te pedimos que o teu Espírito nos abençoe no estudo de tua palavra e que essa bênção alcance nossos ouvintes através das redes sociais. E tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, vamos agora à nossa lição desta semana. A lição tem como tema central justificação pela fé. E o apóstolo Paulo, no capítulo 2, verso 20 de Gálatas, ele diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2, verso 20. Ao Paulo escrever a epístola ou a carta aos Gálatas, a igreja na Galácia estava passando por uma prova ou por umas dificuldades onde havia ensinos judaizantes. E Paulo, preocupado com a fé dos cristãos, dos novos cristãos e também com a fé dos Gálatas, ele escreve essa epístola onde trata da justificação pela fé. Porque os judaizantes estavam ensinando, voltando atrás, não é, irmão Carlos? Voltando atrás com ensinos que Jesus havia... É verdade. A questão
obrigatoriedade da observância de toda a lei de Moisés, uma coisa que já Paulo trouxe uma nova visão. As leis no passado, elas apontavam, principalmente as leis cerimoniais, apontavam para um sacrifício maior, que era Jesus, de Jesus, né? Exato. E aí a gente vê na Epístola de Gálatas alguns termos, como por exemplo, justificação, justiça, obras da lei, crença e a fé em Jesus. Não apenas a fé, mas a fé em Jesus. Mas o que Paulo quis dizer com esses termos? E o primeiro termo que a gente vai estudar é sobre a questão da justificação. O que significa, irmão Carlos? Eu gostaria que o senhor tecesse algum comentário. O que significa justificar? Bem, é uma palavra, geralmente ela tem uma conotação com a linguagem forense, a linguagem usada nos tribunais. Eu sei. Uma pessoa justificada, ela está livre de condenação. Esse é o primeiro sentido que vem logo à mente. Mas assim, ela no idioma original do Antigo Testamento, em hebraico, a palavra justo, tzadik, ela significa sem mancha, inocente, justo, reto. E o verbo sadak significa ser declarado justo, tornar-se justo, ser vindicado ou purificado. Então a ideia assim, é um pouco mais ampla quando a gente examina a palavra nos idiomas originais, né? Então quer dizer que a palavra justificação envolve mais do que simplesmente absolvição e perdão. Mas principalmente absolvição e perdão. Não é meramente uma declaração legal. E é uma declaração legal. Porque a pessoa é reta. Realmente Deus declara o homem justo. É um ato de Deus baseado na obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos trouxe essa justificação pela sua vida e pela sua morte. Uhum. E quando Paulo fala isso para os Gálatas, é porque justamente estava havendo práticas lá na Galácia em que as pessoas estavam tentando se justificar. É verdade, né? Pelas suas obras ou pelas obras da lei. E as obras da lei, ela pode salvar? Aldenildo, o que é que você acha? Aldenildo. Não é bem assim, né? Não posso ser salvo pelas obras da lei, né? Eu creio que em relação à obra da lei, né? Porque a gente sabe que eu não preciso ser bonzinho, né? Para ser salvo, né? Em relação, eu preciso ser obediente, né? Mas não quer dizer que somos salvos pelas obras da lei, somos salvos por Cristo, né? Pelo que Ele fez por cada um de nós na cruz. Então, independente da obra da lei, eu não posso ser salvo. Eu não preciso ser bonzinho, fazer aquilo tudo que é de bom, tudo certinho, para ser salvo, se eu não olhar a Cristo como meu Salvador e pelo que Ele fez por mim. Então significa dizer que pelos meus esforços eu não posso me salvar. De maneira alguma. Não posso fazer nada para me salvar. E o próprio Cristo, né, quando esteve entre nós, esteve nesse mundo, ele considerou os fariseus como hipócritas, como sepulcros caiados, cumpridores da lei, mas na letra fria da lei. Não é isso? Na letra fria da lei. Exato. Os judeus, eles eram, podemos chamá-los de legalistas. Na época de Jesus, por exemplo, eles tentavam se recomendar a Deus, tentavam se justificar perante Deus mediante a observância minuciosa, rigorosa de cada ordenança, de cada mandamento, de cada ordem de Deus. Isso envolve não somente
os 10 mandamentos, como também a lei cerimonial, os estatutos civis e a própria tradição do judaísmo. Nós sabemos que há o Talmud, por sua vez, o Talmud contém aquelas tradições, a Guemará, a Mishnah, são tradições dos judeus, e toda a tentativa humana de conseguir recomendar-se a Deus é abominável a Deus. Porque depois da queda de nossos pais, Adão e Eva, nós sabemos que a natureza humana foi corrompida. E incapaz o ser humano, em sua condição caída, de novamente erguer-se à imagem de Deus, não é? Porque a justificação envolve restaurar no homem a imagem de Deus. Certo. Não é meramente o perdão, não é meramente assim uma declaração legal de que a pessoa está justificada ou perdoada. Justificação envolve um processo todo de transformação e de erguimento da perdida imagem de Deus. Paulo diz aqui no capítulo 12, verso 16, diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Eu gostaria que os nossos ouvintes da rede social entendessem essa questão. As obras da lei não são uma referência ao pecado. As obras da lei são referência a toda tentativa de se justificar perante Deus pela obediência de algum requisito divino. Então, isso aí são as obras da lei. Toda tentativa humana de se recomendar a Deus pela observância de alguma norma, de algum requerimento, de alguma ordenança, de algum mandamento. Mesmo a lei moral sagrada de Deus, não é possível isso. A gente sabe que no Antigo Testamento não existe esse termo obras da lei. Somente Paulo aí em Gálatas ele usa esse termo, né? Embora que nos achados, nos manuscritos, né, lá do Mar Morto, os essênios escreveram, e lá na tradução tem importantes obras da lei, né? É o título que é usado, tá certo? Agora, outra pergunta. Veja só, se eu cumpro todos os mandamentos, eu sigo todos os princípios e normas que a minha igreja, ou a doutrina da minha igreja diz para mim seguir, me orienta a seguir, isso pode me salvar? O que é que você acha? Isso pode me salvar, Aldenildo? Bem, né? Eu queria assim uma imagem da história do jovem rico, né? O jovem rico, ele foi até Jesus perguntar que era preciso para ele herdar o reino dos céus, né? E ele disse lá guardar os mandamentos, e ele disse que guardava tudo aquilo, né? Já fazia aquilo há muito tempo. Mas quando Jesus responde a ele para que ele vendesse tudo e desse aos pobres, ele olhou de lado e ficou triste. Então, verdadeiramente, esse jovem, ele guardava todos os mandamentos? Né? Então, evidente que não. Então, eu creio que não só basta guardar todos os mandamentos, seguir todos os requisitos que a igreja impôs, né, para seguir. Eu acho que o que pode nos salvar verdadeiramente é a nossa obediência a Deus, né? A nossa comunhão com Deus. Porque não adianta eu dizer que eu guardo tudo isso, mas que eu não tenho uma obediência a Deus, não tenho uma comunhão com Deus, que vale de tudo isso. Agora, eu preciso de fazer acrescentar mais. Rápido, eu gostaria de explicar algo muito importante. Que Paulo está procurando mostrar o contraste entre obras da lei e obras da fé. O moço rico não obedecia de fato. Por quê? Porque era uma tentativa humana de seguir exteriormente todas as recomendações de Deus.
Essas são as obras da lei. Mas a obediência verdadeira, ela é fruto da fé. Então é preciso crer, aceitar o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador pessoal e experimentar o novo nascimento, essa transformação, receber o perdão, além de ser declarado justo, e automaticamente, espontaneamente, a fé viva, genuína, ela vai produzir os frutos da obediência. Não é obedecer, não devemos obedecer para nos salvar, não é? Porque isso é impossível. Nós obedecemos porque somos salvos da condenação da lei. Então, aí está a diferença, não é? Então, eu posso não matar, não roubar, não adulterar, cumprir todos os requisitos que a doutrina da minha religião pede, e mesmo assim ainda está fazendo as obras da lei, se a minha fé não estiver baseada nas obras no que Cristo fez por mim. É o que vamos analisar agora, né? Exato. Tá certo? Terça. Então, qual é a base da nossa da justificação? Como eu posso ser justificado? Como é que eu posso ser justificado? Aldenilson, você poderia... O texto aqui, né, de Filipenses 3:9, né, diz: e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a quem vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Então, você fez a pergunta, né, como posso ser justificado? Eu só posso ser justificado mediante a fé em Cristo, né? Pelo que eu creio, o que Cristo fez por mim, e até mesmo por a fidelidade de Jesus, né? Esse ponto é importante. A fidelidade de Jesus, o que ele fez por nós, né? Ele foi fiel até o fim, né? Quando ele cumpriu a missão que o Pai lhe enviou, né, de ser entregado na cruz. Então, a fé em Cristo é quem pode me justificar. Eu posso ser justificado. Ou a fidelidade, não é? Ou a fidelidade. A fidelidade é aquilo que você falou aí da fidelidade. Tem um texto que eu gosto muito que diz assim, que ele foi fiel até o fim, né? Foi fiel até a morte. Até a morte. E morte de cruz. Morte de cruz. O senhor quer comentar mais alguma coisa? Gostaria de comentar acerca de uma experiência muito valiosa nos dias da Reforma, nos dias pós-Reforma. Nós nos lembramos da experiência de João Wesley. João Wesley foi o fundador do movimento metodista. Wesley foi graduado na Universidade de Oxford. E ele se tornou brilhante, ele foi um estudante brilhante das Escrituras, tornou-se ministro, juntamente com seu irmão, conduziu esse movimento de uma forma maravilhosa. Era um excelente pregador, um conceituado ministro. A sua vida exterior parecia impecável. Mas, quando Wesley foi para os Estados Unidos, para a Geórgia, durante a viagem de navio, ele ficou impressionado com a atitude dos irmãos morávios. Esse grupo protestante que demonstrava tanta humildade, esse grupo ele fazia tarefas humildes no navio. Quando sobreveio a tempestade, eles manifestavam calma, exibiam realmente um cristianismo genuíno. E ele foi para os Estados Unidos, voltou para Londres e sentiu, depois de conhecer os irmãos morávios, ele sentiu que faltava alguma coisa na experiência cristã dele. E ficou preocupado com isso e começou a orar. E em certa ocasião, numa reunião dos irmãos morávios em Londres, na rua Aldersgate, quando o preletor leu a introdução do comentário de Lutero à Epístola aos Romanos, ele ficou impressionado. Naquele momento ele sentiu
com um nó na garganta, sentiu uma profunda contrição, experimentou algo que nunca, desde os primeiros anos do seu ministério, ele nunca havia experimentado. Então é interessante que Wesley, ele só experimentou a justificação pela fé muitos anos depois, mesmo depois de ser ministro conceituado. Teve essa experiência na rua Aldersgate, em Londres, e realmente teve um encontro com Jesus. Isso que o homem precisa ter, um encontro com Jesus. Nosso guia de estudo diz aqui, no segundo parágrafo, diz assim: para Paulo, igualmente a fé não era apenas um conceito abstrato, né? Verdade. A fé estava inseparavelmente ligada a Jesus. Então, não existe fé se estiver separada de Jesus. É verdade. Ou poderíamos dizer que não existe salvação, não existe justificação. Verdade. Porque o próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Ele diz assim também: eu sou a figueira e vós os ramos, né? Aquele que está ligado em mim, esse dá bom fruto. É verdade. E aí ele termina e diz: sem mim nada podereis fazer. E aqui também, irmão Isaías, no terceiro parágrafo, né, fala assim: é importante lembrar que a fé nada acrescenta à justificação, como se tivesse mérito em si mesma. A fé, em vez disso, é o meio pelo qual nos apegamos a Cristo e a sua obra em nosso favor. Não somos justificados com base em nossa fé, mas com a base na fidelidade de Cristo por nós. Então, nada acrescenta, né, a fé para a justificação. Então, a base é o que Cristo fez, né, a fidelidade que Cristo teve e fez por cada um de nós. Uma coisa que a gente estava comentando antes de começar o programa é que nós somos salvos e justificados não só pelo que Cristo fez na sua morte, mas pela sua vida. Pela sua vida. Pela sua vida, tá certo? Tudo que ele viveu, ele foi perfeito em tudo, né? Sem mácula, sem mancha. Quer falar alguma coisa mais? É bom nós percebermos algo. O primeiro Adão, ele fracassou completamente. O primeiro Adão fracassou completamente. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 14, ele diz que o segundo Adão, ele venceu completamente. Então a nossa esperança está no que Jesus fez, como o Adenildo comentou. O segundo Adão, ele teria que dar um exemplo perfeito. Ele viveu toda a sua vida, seus pensamentos, suas palavras, seus atos foram para glorificar a Deus. Então Deus, é por isso que Jesus é nosso fiador, nosso substituto. Não é à toa que o profeta Jeremias, no capítulo 23, versículo 6, ele chama Jesus de Jeová, justiça nossa. Então Jesus é a nossa justiça pela vida perfeita, sem mancha. Por isso que o cordeirinho que era sacrificado no antigo Israel, sim, deveria ser sem mancha, sem defeito. Por quê? Porque ele era um tipo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A esperança da raça humana está no que Jesus realizou, na sua vida perfeita, imaculada, inocente, e também na sua morte vicária. O que significa morte vicária? Significa que Jesus morreu em lugar do ser humano. E quando o ser humano se apropria pela fé dos méritos de Cristo, da sua vida perfeita e da sua morte vicária, então ele é justificado. Então essa é a base da nossa justificação. Nós podemos dizer que Cristo foi a oferta perfeita. Oferta perfeita. E uma coisa que nós debatemos também, que nós conversando, a gente chegou à conclusão de que Deus se agrada da oferta perfeita. Isso. Deus se agradou, por exemplo, da oferta de Abel e não da de Caim. Deus se agradou da oferta de Abraão, quando levou o seu filho lá para o monte, né? Deus se agradou, tá certo?
adiantar, né? Mas, Por causa do tempo. então, eu preciso guardar a lei, eu tenho que ter obediência a essa lei, Obediência da fé, não é? né? Se a fé é uma resposta ao Senhor, o que essa resposta deve incluir? Deve incluir obediência ou transgressão? O que essa resposta deve incluir? O que é que vocês acham? Quem gostaria de tecer algum comentário? Irmão Carlos? A obediência da fé seria o título do guia do estudo na quarta-feira, não é? Uhum. Isso significa que há uma obediência ilegítima, que não é aceita por Deus, que é justamente o que nós comentamos sobre as obras da lei, e a obediência genuína. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 5, ele fala da obediência da fé. Então, a fé genuína é como a raiz de uma árvore. Então, inevitavelmente, uma árvore genuína, ela vai produzir os frutos da obediência. Então, comparando essa questão a uma árvore, a raiz seria a fé e os frutos seriam a obediência. Então, a obediência aceita por Deus não deriva de um esforço humano. Não deriva de um esforço humano. É produto natural. Jesus, uma vez habitando no coração, habitando no crente, ele promove os atos de justiça, os atos de obediência. Como diz o guia de estudo, a fé é uma resposta, né, a uma iniciativa divina. A iniciativa foi de Deus e nós, pela obediência, pela fé, nós respondemos a essa iniciativa de Deus. É verdade. A fé é um dom de Deus, né? Exato. É um dom de Deus, mas ela não salva. Ela é apenas um canal. Uhum. Quem salva é a pessoa de Jesus. É bom ficar bem claro isso, né? Exato. E nós, tecendo algum comentário um tempo atrás, com relação à obediência à lei, a gente fez um comparativo. Por exemplo, quando eu obedeço à lei de trânsito, está lembrado? Quando eu obedeço à lei de trânsito, e aí foi o erro dos judaizantes, que eles obedeciam à letra da lei, mas não por amor ao próximo, não por amor a Deus. Mas eles obedeciam somente para ser justificado pelas obras da lei. E aí, a gente conversando, a gente chegou à conclusão, por exemplo, quando eu cumpro a lei de trânsito, simplesmente eu cumpro, eu não sou justificado por ela, mas eu cumpro a lei de trânsito porque não só por ela me punir, mas também porque eu amo o meu próximo. Como? Por exemplo, se eu ultrapasso um sinal vermelho, qual é a probabilidade de eu causar um acidente e ferir o meu próximo? Então, quando eu paro no sinal vermelho, eu não paro só por parar no sinal vermelho, mas eu paro porque eu não quero ferir o meu próximo. Então, e o próprio Jesus, quando ele teceu comentários com relação à lei, né? A lei do amor, né? Amor a Deus e amor ao próximo. Quer falar alguma coisa? Sim. Eu gostaria muito de ressaltar algo muito importante. Nós, queridos ouvintes do Facebook e da Rádio Advento, das redes sociais, a nossa teologia não é a teologia do judaísmo. A nossa teologia é a teologia bíblica, da Santa Escritura. Abraão foi salvo pela fé. Ele não só foi salvo pela obediência à lei. Nós vemos lá em Gênesis 15:6, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, quando a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina claramente que nós somos salvos pela pessoa de Jesus, através da fé. Não é como os judeus ensinavam. A nossa experiência é bíblica, é profundamente calcada, embasada na Escritura Sagrada. Os adventistas não guardam a lei para ser salvos, mas exatamente, porque são salvos, guardam. Porque somos salvos é que obedecemos. Obedecemos exatamente. E guardamos a lei. Né? Agora, então,
se eu não sou salvo pelas obras da lei, então eu posso pecar, posso transgredir a lei? E agora? Posso transgredir a lei? Esse é um problema muito grave. Né? Posso transgredir a lei? Problema muito grave que, infelizmente, ele é abundante no mundo religioso. É como se a fé dispensasse... Não, somos salvos pela graça. Eu tenho ouvido muitos dizer isso. Não, nós somos salvos pela graça. Não precisamos guardar a lei. Não entendem a relação entre a lei e o Evangelho. A fé e a graça não são assim, um meio de salvação que não promova a obediência, né? A fé somente ela não é genuína. A fé legítima, ela produz obediência à lei de Deus. Então, a fé não é uma desculpa, não é? O próprio Paulo diz que pecado é a transgressão. Pecado é a transgressão da lei. Transgressão da lei. O apóstolo João comenta isso. Então, porque eu sou salvo pela graça, agora eu vou pecar, vou transgredir a lei? De maneira nenhuma, né? Ele diz, anulamos então a lei pela fé? Pela fé, de modo nenhum. Antes estabelecemos a lei. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 2, versículo 13, ele diz que os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Exato. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Exato. É preciso compreender essa relação entre a lei e o Evangelho. A lei não é inimiga do Evangelho, de modo nenhum, ou vice-versa. Isso é uma compreensão errônea que há no mundo religioso hoje. A lei e o Evangelho se harmonizam. É por isso que Paulo, em 1 Timóteo 1,8, ele diz que ele fala daqueles que utilizam a lei de forma genuína. A lei ela pode ser utilizada de forma legítima ou ilegítima. Estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria que vocês deixassem suas últimas impressões finais. Odenildo, suas impressões finais para encerrar o nosso programa. Bem, falando sobre justificação. Eu quero deixar bem aqui, né? Claro, que a salvação unicamente é pela fé em Jesus Cristo. Não é por mérito algum, por guardar a lei, não é? Por ser bonzinho, mas inteiramente, unicamente pela fé em Cristo Jesus, porque Ele fez por cada um de nós, né? Então, se somos obedientes, né, a Deus, devemos sim observar, né, os seus mandamentos, e unicamente porque já somos salvos. Então, a nossa fé, a nossa salvação unicamente é pela fé em Jesus, não há outro caminho. E Ele disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Irmão Carlos, suas impressões finais. Minhas considerações finais. Eu me lembro de Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele redescobriu a doutrina da justificação pela fé. Redescobriu, porque é uma doutrina bíblica. Ele redescobriu e revolucionou o mundo da época. O maior movimento socio-religioso de toda a história depois do Pentecostes foi a reforma do século XVI. E justamente aqueles três clichês, vamos dizer assim, sola fide, sola gratia e sola escritura. Então é somente a escritura, somente a graça e somente a fé no que Jesus fez e que faz ainda por nós. Amém. A escritora americana Ellen White, ela escreveu o seguinte no livro Fé e Obras, e ela escreveu o seguinte: a lei de Deus tem sido considerada longamente. Ela tem sido apresentada às congregações de modo quase tão destituído do conhecimento de Jesus Cristo e de sua relação para com a lei como ocorreu com a oferta de Caim. Foi-me mostrado que muitos se conservam longe da fé devido às ideias embaralhadas e confusas acerca da salvação e porque os pastores têm trabalhado de maneira errônea para alcançar os corações. O ponto que durante anos tem sido recomendado com insistência à minha mente é a justiça imputada de Cristo. Amém. É claro que nesse programa a gente não tinha a pretensão de dissecar todo esse assunto, porque esse é um tema muito complexo e com certeza nós voltaremos para falar, eu acredito, durante esse trimestre sobre esse assunto da justificação. Mas nós queremos convidar a você a, na próxima semana,
estar conosco para juntos estudar mais um tema. E o tema da nossa próxima semana, do nosso guia de estudo, é exatamente Fé e o Antigo Testamento. Tá certo? Que nós aguardamos cada um de vocês. Vamos fazer uma oração agora para encerrar. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós queremos agradecer pelos momentos que passamos aqui e que essa mensagem e essas palavras tenham chegado ao coração de cada pessoa que ao ouvi-la e que ela possa compartilhar e transmitir para outras pessoas também. Amém. E que a salvação possa chegar em diversos lugares, Pai. Amém. Fica conosco, perdoa os nossos pecados. Dá-se a Deus a tua proteção, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até mais. É o nosso desejo e a nossa oração.